Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso tempo de culto. Damos graças a Deus porque podemos estar aqui presencialmente. Continuamos a agradecer ao Senhor pela situação que vivemos no nosso país. Graças a Deus estamos já hoje vivendo um momento muito mais tranquilo em que nós podemos estar aqui presencialmente, ainda com estas limitações de distância, de máscara, etc. Mas agradecemos porque isto é possível. E nós estamos aqui para prestar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, como seu povo que se faz presente na presença de Deus, sabendo que Ele está aqui connosco para receber o nosso culto. E vamos começar então individualmente, cada um de nós onde estamos, aproveitando o nosso prelúdio instrumental para orar ao Senhor, voltar a nossa mente para Deus, para aquilo que nós viemos aqui fazer. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar com cada um de nós. Nós, como povo do Senhor, como família de Deus, nos juntamos neste dia, domingo. Domingo é o dia em que nós celebramos a ressurreição, a vitória de Jesus. E cada domingo que nós nos reunimos é para lembrar que no primeiro dia da semana, 3 dias depois da crucificação, Ele saiu da sepultura. A sepultura ficou vazia. Nós não precisamos fazer uma peregrinação, não precisamos nos deslocar a um local para ir ver os restos ou o local onde foi colocado o corpo do nosso Senhor. Ele está vivo, está presente, está connosco. Ele disse que quando 2 ou 3 se reunissem em seu nome, Ele se faria presente. E nós queremos dizer a Ele, também estamos aqui presentes para prestar o nosso culto a Ele. E vamos começar fazendo a leitura da palavra do Senhor. E de pé, nós vamos ler aquilo que a palavra nos diz.
no livro de Salmos, na carta aos Romanos e no Evangelho de João, fazendo esta leitura de forma responsiva conforme vai estar projetado. Louvor do teu povo, e diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É este Deus de perdão, este Deus de salvação, este Deus de misericórdia e de graça a quem nós prestamos o nosso culto. E nós vamos dizer isto agora a Ele: Senhor, estamos aqui para declarar que Tu és um Deus digno de adoração, Tu és santo, Tu és digno e nós queremos Te adorar. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pode ser que na nossa comunidade nós não sejamos assim tantos. Pode ser que olhando à nossa volta nós dizemos, mas somos tão pouquinhos, não é? E afinal de contas dizemos que o nosso Deus é grande, é digno de ser adorado, Ele é o único Deus verdadeiro. Então, porque tão pouca gente está aqui de manhã, no domingo, é um dia livre, não, à partida a maioria não tem trabalho, porque não estamos aqui para adorá-lo. Meus irmãos, graças a Deus a igreja é bem maior do que você pensa. E o povo de Deus é muito mais do que talvez você imagine. Porque de todos os povos, raças, tribos e nações, hoje estarão a adorar o Senhor em todos os lugares do mundo.
Se você já teve a oportunidade de estar em outros continentes, em outros países, em outros locais, você já experimentou isso. É muito bom, irmãos. Eu já tive o privilégio que Deus me deu de estar a partilhar o culto e de pregar em vários países, em diferentes continentes, desde grandes catedrais a cultos que foram feitos debaixo da árvore no interior de África. Mas o povo de Deus estava ali presente. A visão que João teve de que na presença do trono de Deus não se pode contar a multidão é verdade. E nós sabemos isso e nós cantamos que bendito é o Cordeiro e prestamos a Ele a nossa adoração. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar vai ter louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos que estás presente. Nós não podemos ver, Senhor, com olhos humanos, mas nós não queremos só naquilo que os nossos olhos veem. Pela Tua graça, a fé chegou aos nossos corações e nós temos experimentado, Senhor, a Tua presença, mesmo quando ela não é visível, mas ela é palpável, Senhor, e nós a percebemos nas nossas vidas. Nós a sentimos na nossa mente, nós sentimos o Teu toque nos nossos corações, nós percebemos no Teu cuidado, nas Tuas bênçãos, na maneira como Tu nos proteges, nos guardas, nos orientas. E nós Te louvamos, Senhor. E Te agradecemos porque Tu deixaste a Tua família organizada, deixaste o Teu povo, deixaste a Tua igreja para que nós possamos nos apoiar uns aos outros, para que possamos juntos caminhar. Aqueles que conhecem mais, ajudando os que conhecem menos, os que têm mais experiência, servindo de apoio uns aos outros. Vamos nos abençoando através dos dons e talentos que Tu nos deste. Ó Pai, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso culto e fala aos nossos corações através da Tua palavra. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão não vai poder, por causa das regras da DGS, abraçar os outros irmãos. Mas se veio com alguém, pode abraçar com quem veio, pelo menos. E pode pelo menos dar um tchauzinho, não é? Identificando aqueles que aqui vieram e dizendo são bem-vindos em nome do Senhor, e aqueles que nos visitam de uma forma muito especial. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Os irmãos podem sentar-se. Os nossos visitantes são muito bem-vindos, assim como aqueles que nos acompanham através da transmissão na internet. Obrigado por estarem aqui conosco.
Membros da igreja, lembre-se da sua responsabilidade como membro da igreja. Você veio prestar culto, você veio ouvir a palavra do Senhor e você veio para ser bênção. Então, olhe à sua volta. Identificou alguém que você não conhece, é um visitante, então ore por ele durante este culto, para que o culto seja uma bênção para a sua vida. Quando acabar, procure falar com esta pessoa antes dela se ir embora. Expressa a ela a sua satisfação como membro da igreja por tê-la aqui conosco. Meus irmãos, isto pode fazer a diferença entre alguém ficar ou não, não é? Sempre recordo, meu avô contava esta história. Ele foi uma vez a uma igreja evangélica, ele nunca tinha ido. E ele chegou cedo demais e era a altura da escola dominical. Então levaram-no para uma classe, ele ali sentou na classe e quando a classe acabou, o professor de escola dominical veio cumprimentá-lo. Mas foi tão efusivo, manifestou tanta alegria, deu-lhe um grande abraço, quis saber quem era, de onde é que vinha, o que é que fazia. E falou várias vezes que era tão bom tê-lo ali, que ele estava tão contente de o ver. E o meu avô ficou surpreendido com aquilo. E no domingo seguinte, ele levantou-se, olhou para o relógio e disse, estava na hora de ir para a igreja, não apetece muito, mas sabe, aquele senhor ficou tão feliz de me ver, eu acho que vou lá só para, já que ele ficou tão contente, pelo menos dá um bocadinho de alegria ao homem, não é? Irmãos, foi assim que começou. Pode fazer a diferença. Seja bênção. Nós viemos aqui para fazer isto. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus, expressando a nossa gratidão e lembrando de um servo do Senhor da palavra que é exemplo para nós. Barnabé foi um exemplo na prática. Ele era um homem que era bênção. Bênção na exortação, bênção no consolo, bênção no repartir. E hoje, de uma forma especial, nós vamos levantar as nossas ofertas para missões mundiais. Pedimos aos nossos visitantes que não se sintam constrangidos. Isto é para os membros da igreja. A nossa oferta é voltada para missões, hoje de forma especial. E os irmãos sabem que, em particular, nós vamos estar ajudando duas organizações que trabalham em África, não é? Em São Tomé e Príncipe, a Convenção Batista, em Moçambique, aquele orfanato que é apoiado pela Igreja de Leiria e que a nossa Convenção também está a ajudar a sustentar. Então, contribua com alegria, com satisfação. Deus ama a que dá com alegria. E enquanto nós levantamos as nossas ofertas, lembramos o testemunho e o exemplo de Barnabé. Fica bem a gente passar bem em outra Eucaristia.
Jerusalém. Este cântico nos ajuda não somente a cantar e louvar ao Senhor, mas lembrar, não é? Estes pontos. O cântico é quase que um sermão em 3 pontos, não é? Fala sobre a vida de Barnabé e lembra-nos aspectos daquilo que foi a diferença que este homem fez na igreja ali em Jerusalém. Nós vamos agradecer ao Senhor estas ofertas e vamos consagrá-las, pedir que o Senhor use as ofertas que estão a ser levantadas ali no campo missionário, que Ele multiplique. Nós vamos lembrar daqueles nossos irmãos que precisam do nosso apoio em oração. Há irmãos, há igreja nossa em Cristo, em alguns lugares do mundo, que está vivendo bastante dificuldade, não é? Sabemos, por exemplo, que na Índia a situação é muito difícil e lembrar aos irmãos que existem milhões de batistas na Índia. Não sei se os irmãos sabem, mas a Convenção Batista na Índia é grande. Aliás, tudo na Índia é grande, não é? Também no Brasil a situação tem sido muito difícil. Lembrar de orar pelo consolo do Senhor para a nossa irmã Lindsay. Na semana passada nós estávamos a pedir que os irmãos orassem pelo consolo dela pela partida da sua avó. Depois esta semana partiu o seu avô, não é? E, portanto, os dois foram nestes dias tão próximos por causa do Covid. É a nossa responsabilidade apoiar em oração numa hora destas de dificuldade. O seu pai ainda está internado com Covid e ainda não foi informado de que os seus pais faleceram por causa de toda a situação. Ou seja, isto é algo que realmente merece o nosso cuidado e a nossa atenção. Também os irmãos devem ter reparado, ao chegar, que as obras da nossa igreja começaram. É por isso que temos aqui, não é, um contentor à porta, não é de nenhum vizinho, é nosso mesmo. Portanto, são as nossas obras, que o Senhor possa abençoar e dirigir para que estas obras possam realmente trazer benefício e bênção para a nossa comunidade. Eu vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija nesta oração. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar e agradecer. Viemos aqui, Pai Santo, para glorificar o Teu nome, para reconhecer diante de Ti as bênçãos que temos recebido. Ó Pai, tudo o que tens feito nas nossas vidas, o dom da vida, a salvação, a saúde. Ó Pai, os recursos também para podermos viver. Estamos aqui esta manhã, ó Pai, para Te dizermos, ó Pai, que nós Te amamos e queremos continuar a amar-Te e servir-Te, porque Tu és o nosso Deus e a razão da nossa vida também. Por isso, ó Pai, recebe todo o louvor e toda a adoração que Te prestamos esta manhã. Obrigado, ó Pai Santo, pela forma como nos tens protegido também e a forma como a situação também tem melhorado aqui no nosso país em relação à pandemia. Nós Te agradecemos pelo trabalho feito, nós Te louvamos, ó Pai Santo, também pelos profissionais que incansavelmente têm atendido ao povo. E nós Te agradecemos também pela sabedoria que vais dando aos dirigentes políticos, aos governantes, ó Pai, para tomarem as medidas necessárias de modo a conter esta situação difícil. E nós Te agradecemos pelos resultados, ó Pai. Nós sabemos que Tu és o Senhor, que ainda está assentado no Teu trono, dirigindo a história, dirigindo as nossas vidas, dirigindo também a nossa nação. Nós Te agradecemos, ó Pai Santo, também por tudo aquilo que tem feito em todo o mundo, o Evangelho que tem sido espalhado, todo o trabalho missionário que tem sido realizado, ó Pai Santo, e rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua assistência a todos aqueles que estão espalhados em todas as partes do mundo, que deixaram as suas famílias para levar o Evangelho da salvação a outras terras, ó Pai. Nós Te louvamos por isso. Continuamos a orar pela Índia, pelo Brasil, pelos Estados Unidos e alguns países também aqui da Europa que continuam a sofrer as consequências deste flagelo, ó Pai Santo. Que Tu tenhas misericórdia desses povos, ó Pai, que também o alívio possa chegar ali e que eles também possam retomar a sua vida com tranquilidade. Continuamos a colocar nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos irmãos também que estão a passar por momentos de tristeza, nossa irmã Lindsay também, pela partida do seu avô, ó Pai, que ela possa ser consolada. Pedimos também pelo pai dela que está no hospital, que seja auxiliado por Ti. Abençoa também, Pai Santo, a nossa irmã Esther, lá em França, que ela continue a recuperar a sua saúde. Pai Santo, também oramos pelo pastor João Nunes, que se encontra hospitalizado, que será intervencionado na terça-feira. Ó Pai, que Tu dês sabedoria aos médicos para resolver esse problema.
Obrigado, ó Pai Santo, por tudo que tem sido feito aqui, pelas ofertas levantadas. Nós te agradecemos por todos aqueles que puderam dar. Que tu abençoes as suas vidas, ó Pai Santo, dando-lhes mais ainda para poderem contribuir. Pai, obrigado também pelas obras que estão a ser realizadas, ó Pai, aqui nas nossas instalações, que todo o trabalho seja realizado bem para também a manutenção desse espaço. Agora que nos preparamos para ouvir a Tua palavra, nós rogamos a Tua bênção, a Tua ação, a Tua unção também sobre o Teu servo para ser canal para e porta-voz para que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações. Manifesta a Tua graça, a Tua presença no nosso meio, ó Pai, e que cada coração aqui presente possa receber a Tua palavra. Para aqueles que já são Teus, que seja mais um momento de conforto da fé, de confirmação da fé. E para aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai, que hoje seja o dia da salvação, que o Espírito Santo se mova no nosso meio e possa esclarecer-nos enquanto ouvimos o Teu recado. Vem ajudar-nos, ó Pai Santo. Esta é a nossa oração que fazemos, de louvor e de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos aspectos extraordinários, e podemos dizer mesmo exclusivos da Bíblia, como livro sagrado, um dos principais, se não o mais importante das religiões do mundo, é a sua praticidade e praticabilidade. Ou seja, apesar de haver textos na Bíblia que não são muito fáceis de entender, e há alguns, também há imensos textos na Bíblia que são profundamente práticos e praticáveis. Ou seja, eles falam de coisas do dia a dia e eles são simples na sua explicação do que é que se espera que nós façamos. Ou seja, são praticáveis. Isto é muito importante, irmãos, porque Deus não se revelou a nós com uma linguagem tão sublime e superior que nós lemos, ficamos admirados, mas depois não sabemos o que fazer. Não. O texto bíblico, ele tem sublimidade, mas depois desce ao prático e nos explica, é isso que se espera de vocês. E isto mexe connosco, irmãos, porque nos ajuda, não é? A saber como dirigir as nossas vidas. Nós temos estado a olhar para, já são meses, não é? A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, estamos a nos aproximar do fim e estamos naquela parte muito prática da carta em que ele tomou os grandes princípios éticos que ele estabeleceu, princípios éticos do cristianismo, e os aplicou com nome próprio, ou seja, ele pegou aquilo que eram princípios para todas as relações, mas depois deu-lhes uma cara e tornou a coisa mais concreta. E estamos a falar do capítulo 3, a partir do versículo 18 até o início do capítulo 4. Nós já vimos que aqui temos 3 duplas recíprocas em termos de tratamento, não é? As esposas e maridos, pais e filhos, e hoje nós vamos ver a terceira dupla. E eu convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 22. Colossenses 3, verso 22 até o primeiro versículo do capítulo 4. Diz assim: servos, e aqui os irmãos, se quiserem tomar nota, a palavra ideal, talvez a tradução não seja essa para não ficar chocante, mas a palavra original aqui é escravos. Escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há exceção de pessoas. Senhores, tratai os escravos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Pai, a Tua palavra diante de nós foi inspirada, nós queremos e nós precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou também fale connosco e nos torne ela prática para as nossas vidas. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A terceira dupla que Paulo cita neste trecho muito prático da sua carta é escravos e senhores.
Repito, a palavra aqui original é a palavra escravo. Nós normalmente temos a palavra servo na Bíblia. Eu não conheço nenhuma tradução em português que tenha ousado colocar a palavra escravo, porque para nós esta palavra é tão chocante que nos cria logo uma grande dificuldade. Mas é a palavra correta, porque realmente é disto que ele está a falar. Ele não está a falar só de empregados, está a falar de pessoas que eram realmente escravos. E a instituição da escravatura é, infelizmente, tão antiga quanto a humanidade, irmãos. Às vezes, quando pensamos em escravos, nós imaginamos algo do século, não é? 19, 18, 19, coisas mais ou menos. Irmãos, a escravatura existe desde sempre, não é? E todos os povos da terra já foram, de uma maneira ou de outra, ou escravos ou escravizantes. Portanto, infelizmente, isto é algo que é geral. Na cultura do primeiro século, a quem Paulo escreve, ou seja, a cultura grega ou greco-romana, porque os romanos adotaram a cultura grega, a certa altura, um cidadão de pleno direito, um grego que era cidadão, um romano que era, digamos, senhor da sua casa, não trabalhava. O seu trabalho era considerado uma coisa secundária, não é? Pessoas a sério não trabalhavam. Quem trabalhava eram os escravos. Podemos mesmo dizer que os senhores, as pessoas, os cidadãos públicos da cultura greco-romana não sabiam fazer a maior parte das coisas. As coisas básicas da vida eram feitas pelos escravos. Eles faziam tudo. Eles cozinhavam, lavavam, limpavam, tratavam dos animais, faziam tudo aquilo que era necessário nas casas. Construíam, faziam outras coisas. O indivíduo que tinha alguma posição na sociedade usava o seu tempo para outras coisas. Para coisas prazerosas, para entretenimento, ou então para a filosofia, para as artes, alguma coisa assim do género, porque não precisava se cansar com estas atividades do dia a dia. Os filósofos gregos desprezavam o trabalho manual, e isto é uma mentalidade greco-romana, que infelizmente acabou por contaminar todo o mundo ocidental, e hoje em dia na nossa cultura também há um bocado isto. O ideal é as pessoas não precisarem trabalhar. Se eu ganhar na loteria europeia, não preciso fazer mais nada o resto da vida. É o que as pessoas acham que seria a boa vida. Repito, esta é uma mentalidade greco-romana, irmãos, porque na cultura judaica o trabalho manual era muito respeitado. Era tão respeitado que mesmo os rabis, que eram mestres da lei e ensinavam o povo a lei, tinham que aprender a fazer algum ofício manual. Nós sabemos que Paulo, por exemplo, era fazedor de tendas, não é? Ele tinha aprendido a arte de fazer tendas. E ele usou esta arte para se sustentar durante parte do seu trabalho missionário. Havia várias maneiras de uma pessoa cair na situação de escravidão. Prisioneiros de guerra era uma das mais comuns. Cada nova província anexada, cada batalha que era vencida por Roma, os romanos não apenas matavam adversários, mas capturavam muitos adversários, homens, mulheres, crianças. E uma das coisas marcantes que acontecia sempre que havia uma grande vitória numa batalha é que estas pessoas eram capturadas e eram vendidas como escravos. Os vendedores de escravos, os mercadores de escravos, andavam sempre com as tropas romanas. Eles faziam parte da bagagem, porque eles estavam à espera da batalha. Quando a batalha terminava, eles iam lá comprar mais barato para depois vender mais caro. Porquê que os indivíduos queriam ser generais em Roma? Porque o general é que ficava com o lucro. Então, cada vez que havia uma batalha vencida, havia uma quantidade de gente para ser vendida, e esta era uma das formas mais comuns, e havia gente de todas as raças do Império Romano que faziam parte dos escravos que eram vendidos nos seus mercados. Havia os condenados. Muita gente caía em escravatura por causa de algum crime. Os romanos, irmãos, não tinham muita prática em relação a prisões. Eles tinham algumas prisões, mas não muitas, e não eram muito grandes. Porque as prisões não fazia muito sentido para eles manter alguém preso. E o gastar dinheiro para sustentar um indivíduo preso não fazia muito sentido. Então, normalmente em Roma havia duas punições. Uma que era muito comum e muito aplicada, que era a morte. Portou-se mal, fez o que não devia, matamos, assunto encerrado, acabou, já não há mais criminalidade. A segunda era vender o indivíduo como escravo. Na prisão servia essencialmente para esperar enquanto não se decidia o que fazer com o indivíduo. Mas normalmente não havia uma pena de prisão para o indivíduo ficar preso durante muito tempo. Então muita gente caía em escravatura porque tinha feito alguma coisa errada, algum crime, e era condenado. Havia pessoas que caíam em escravidão por causa da dívida. Faziam dívida, não tinham como resolver o seu problema, então vendiam, por exemplo, os seus filhos. Era muito triste, mas isso acontecia. Vendiam os filhos para poder pagar uma dívida. Ou vendiam-se a si mesmo.
Acabavam por ser vendidos eles e as suas propriedades para poderem pagar alguma dívida que tinham. Alguns indivíduos caíam em escravidão por causa de sequestro. Era algo diferente da escravidão depois de uma batalha, mas também podia ser assim. Eram capturados, digamos, e depois vendidos como escravos. E também havia os que tinham nascido. Filho de escravo era escravo. Ponto final. Não havia grande discussão. Havia, irmãos, uma amplitude muito grande no que dizia respeito à instituição no Império Romano. Ou seja, havia escravos de todos os tipos. Havia escravos que viviam em alto nível, comiam bem, não é? Dormiam bem, porque eram escravos da casa, eram próximos dos seus senhores, às vezes eram tratados quase como pessoas da família, e há histórias de escravos que herdaram os bens dos seus senhores. Mas também havia muita gente que vivia numa situação extremamente difícil. As posições mais terríveis talvez pudessem ser os escravos das galés, não é? Eram colocados nos porões dos barcos para remar, e a esperança de vida de um escravo de galé era de 2 anos. Normalmente ninguém sobrevivia mais de 2 anos. Dependendo da capacidade do indivíduo, quando ia para a galé, ele durava menos de 1 ano. E havia os que carregavam lenha e abasteciam as piscinas. Os romanos eram malucos por piscinas de água quente. Os irmãos sabem como é que a água era aquecida? A piscina era feita e por baixo havia um local onde se aquecia, onde se punha, não é? Lenha, para poder aquecer a água. Agora imagine como era trabalhar nestes subterrâneos, carregando lenha, colocando constantemente um calor insuportável, condições muito difíceis de vida, ou seja, havia escravos de várias circunstâncias diferentes. O apóstolo Paulo vai abordar aqui esta questão. E a grande novidade que nós temos aqui, como acontece nas outras duplas que ele mencionou, vai ser a reciprocidade. Mas olhando para o texto, fica mais ou menos claro que ele gasta muito mais tempo a falar aos escravos do que aos senhores, não é? Temos o versículo 22, 23, 24, 25, 4 versículos que não são propriamente tão pequenos para falar aos escravos. E depois um único versículo rápido para falar aos senhores. Porquê? Há pelo menos 2 razões lógicas para isto, irmãos. A primeira delas é que o número de escravos na igreja devia ser bem maior do que o de senhores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizia: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, Paulo já reconhecia que o cristianismo não se disseminou e não cresceu entre a nobreza. Havia nobres, havia gente de nível alto, havia alguns ricos que faziam parte da igreja, mas não eram muitos. Irmãos, é mais ou menos assim até hoje, não é? Porquê? O Senhor Jesus tinha dito e ensinado durante o seu tempo aqui na terra que era muito difícil um rico se converter. Ele disse, é mais difícil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Porque o rico, irmãos, infelizmente confia nas suas riquezas e acha que não precisa de Deus. Tem uma conta bancária rechonchuda, para que é que eu preciso de Deus? Deus é para os fracos de cabeça, aqueles indivíduos que não têm grande conhecimento, não têm grandes recursos, precisam de acreditar em alguma coisa para poderem se safar. Pessoas que têm um pouco mais de inteligência, pessoas que têm mais cultura ou se têm mais recursos, não precisam disso. E de facto, irmãos, é isso que nós verificamos no cristianismo até hoje. Logo, é natural que na igreja de Colossos o número de servos na igreja fosse muito maior do que aquele dos senhores. Haveria um ou outro. Sabemos, por exemplo, que Filemón era membro da igreja de Colossos, era um homem rico e tinha vários servos. Vai haver uma carta logo a seguir, escrita a Filemón, por causa do reenvio de um escravo que tinha fugido da casa de Filemón, e este seria o segundo motivo de Paulo gastar tanto tempo com os servos. Primeiro, porque devia haver muito mais servos na igreja presentes. Segundo, porque ele estava mandando de volta a Onésimo. Onésimo tinha sido escravo de Filemón, membro da igreja de Colossos, tinha furtado do seu senhor e tinha fugido, mas por alguma obra da providência divina, ele tinha chegado ao conhecimento do Evangelho, tinha-se convertido e tinha-se aproximado de Paulo, e Paulo de alguma forma o tinha discipulado. E agora Paulo mandava Onésimo de volta. Onésimo fez parte do grupo de pessoas que levou esta carta, junto com Tíquico, que era um dos discípulos de Paulo. E Paulo vai pedir, numa carta que vai mandar a Filemón, que nós ainda vamos meditar nela, que receba Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E ele diz mesmo, se ele te deve alguma coisa, eu pago. Ora, podia acontecer das pessoas vendo o que ia acontecer com Onésimo, os servos vendo o que ia acontecer com Onésimo, pensarem assim,
não precisamos ficar mais preocupados, não é? Se é assim que é para tratar, nós também podemos fazer de qualquer maneira, porque vamos logo ser perdoados e não vai haver nenhuma preocupação. Então, Paulo manda esta nota de forma especial e ele chama a atenção dos membros da igreja, dos irmãos em Cristo ali, que eram servos. Ele diz: obedecei em tudo a vosso Senhor. Verso 22. Ressalva. A mesma ressalva que nós fizemos no que diz respeito aos filhos: obedecei em tudo a vossos pais. Estamos a falar aqui para crentes em Cristo e estamos a partir do princípio que a ordem que é dada não é contrária à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Evidentemente que um filho que recebe do seu pai orientação para mentir tem o direito de não fazê-lo, porque o pai está a pedir ao filho que faça uma coisa que é contrária à vontade de Deus. Se o senhor pedisse ao seu escravo para roubar, o escravo tinha o direito de dizer: não vou fazer isto. Isto é contra a orientação de Deus para a minha vida. Mas no resto, ou seja, não sendo contrária à vontade de Deus, o servo devia obedecer. E Paulo vai mais longe. Ele explica como é que devia ser a forma de trabalhar. E eu queria que nós olhássemos para isto e não pensando exatamente nisto, no trabalho. Porque o que Paulo está aqui a mencionar é a ética de trabalho dos cristãos. Como é que nós encaramos a nossa atividade profissional. E veja que interessantíssimo, ele diz aí no versículo 23, tudo quanto fizerdes. Ele já tinha usado esta máxima antes, os irmãos lembram-se. Lá no versículo 17, ele disse: tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei em nome do Senhor Jesus. E ele aqui diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Ou seja, o que você tem para fazer, aplique-se. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Orientação do Antigo Testamento. Este é um dos versículos que marcou a minha infância. Eu fui criado com este versículo. A minha mãe repetia isto muitas vezes. Era uma forma de nos ensinar o quê? Filho, quando é para fazer alguma coisa, é para fazer bem feito. Se tens uma coisa para fazer, faz bem. O que é que tu tens para fazer agora? É para arrumar o quarto? Então arruma o quarto dentro das tuas capacidades. É para lavar a louça? É para lavar bem, não é para deixar um cantinho cheio de gordura. É para fazer os trabalhos de casa? Faz os trabalhos de casa em condições. O que tens para fazer, faz-o bem feito. O que é que você tem para fazer? Qual é a sua atividade? Qual é a sua profissão? Você é conhecido como um profissional que faz bem o seu trabalho ou que é desleixado? Você é conhecido como alguém que, quando alguma coisa lhe é dada para você fazer, você faz em condições, ou depois é preciso ir fazer outra vez porque não ficou bem feito. Paulo está dizendo aqui a estes crentes e diz: o que vocês fizerem, coloquem o vosso coração no trabalho. Não façam de qualquer maneira. Não façam de forma leviana. Envolvam-se. Apliquem tudo aquilo que vocês são. Façam de coração. E lembrem-se que vocês estão fazendo ao Senhor e não aos homens. E esta é a segunda razão que ele explica aqui. O serviço era para Jesus. E é tão bonito quando ele nos chama a isto, irmãos. Porque ao Cristo, o Senhor, servis. Aquilo que é-nos dado pelo apóstolo Paulo aqui em termos de ética do trabalho é esta questão. E ele apresenta dois motivos para que o servo, trabalhador cristão, se aplique no trabalho. Primeiro, porque o trabalho é feito para Deus. Há uns anos atrás nós começamos o ano, em janeiro, e fizemos uma série de mensagens sobre o trabalho. Não sei quantos irmãos estavam aqui presentes nessa altura. E vimos a ética do trabalho pela Bíblia. Recordando que, na visão greco-romana, o trabalho era uma maldição. A tradição e os mitos gregos falavam do trabalho como uma maldição. O homem portou-se mal, então Deus castigou o homem dando-lhe trabalho. A visão bíblica, irmãos, judaica, judaico-cristã, diz que o trabalho foi dado ao homem no início, logo na criação. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha. Irmãos, isto para um grego é um absurdo. Se o grego, que era cidadão, não precisava trabalhar, que dirá aos seus deuses? Estão um Deus a trabalhar? Mas que louco! Então, o que é que serve ser Deus se eu tenho que trabalhar? Mas o nosso trabalho, irmãos, a Bíblia começa, a primeira página da Bíblia, fala sobre um Deus que trabalhou. Trabalhou 6 dias. E no 7º estabeleceu um princípio. Trabalho, descanso. Trabalho, descanso. E Ele fez o homem à sua imagem. Fez o homem trabalhador. Trabalhador. O trabalho é-nos dado para dignidade. O trabalho é-nos dado para sustento.
O trabalho é-nos dado para nós aplicarmos de forma prática os nossos dons, os nossos talentos, a nossa capacidade. O trabalho é-nos dado para nós podermos servir de bênção para a comunidade. O que é que você faz que é útil para a comunidade onde você vive? Se amanhã você não estiver presente, vão sentir a sua falta. Vão perguntar, onde está fulano? Caramba, não imaginava. Olha quanta coisa que a gente precisava, esta pessoa não está aqui, nós precisávamos dela agora presente aqui, não é? Que falta que está a fazer. Paulo está a dizer aos crentes que eram servos, mas está a dizer a nós que aquilo que nós fazemos, devemos fazer de coração, devemos nos colocar inteiramente para que aquilo fique bem feito e devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, não para homens, não só quando estamos a ser vistos. No versículo 22 ele dizia assim, não servindo apenas sob vigilância. Quando o patrão está olhando, toda a gente trabalha bem, não é? Quando o patrão está olhando, toda a gente faz a coisa bem feita. Quando o patrão vai andar, vai passear, o patrão hoje não está. Opa! É hoje, não é? Hoje eu vou passar o dia a jogar no computador. Como é que é? O Senhor vê, Ele está presente e eu estou a trabalhar para Ele. E estou a fazer de coração o melhor possível tudo aquilo que Ele me dá. E depois, irmãos, Ele diz aqui uma coisa que nós podemos achar insignificante, mas lembrem-se que Ele está a escrever para escravos. Ele diz assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Mas espera aí, Ele está a escrever para escravos. Parte do princípio que escravo é alguém que trabalha sem receber. Então como é que tem aqui uma recompensa? E mais, a palavra que ele usa aqui para falar de recompensa é herança. Mas um escravo não tem herança. Quem tem herança é o filho. É o filho da casa. Tem o nome do pai, tem o nome do senhor. Então que história é esta que o escravo vai receber herança? É isto que ele está a dizer, irmãos. Paulo está a dizer, vocês trabalham em última instância para Deus. Se vocês tiverem isso no vosso coração e vocês entenderam porque é que estão aqui a viver, vocês sabem qual é o propósito das vossas vidas, vocês sabem porque é que foram criados, vocês não estão aqui por acaso, vocês trabalham para Deus. Jesus é o vosso patrão em última instância, mesmo que o vosso patrão humano não saiba, trabalhem para Ele. Apliquem-se o máximo possível. E saibam de uma coisa, o vosso patrão humano pode não reconhecer o vosso trabalho. Pode ser que ele não valorize o vosso esforço. Pode ser que ele não veja o que você está a fazer. Pode ser que ele não reconheça a sua capacidade, a sua aplicação. Mas Deus sabe. E Deus vai recompensá-lo. Irmãos, gerações e gerações de trabalhadores cristãos, inclusive escravos, tiveram essa perspectiva no seu coração. Trabalhando, dedicando-se, com a consciência de que estavam a fazer isto para Deus e não para homens. Esta é uma das passagens, irmãos, que nos mostram que na nossa mentalidade, a mentalidade que nós devemos ter como cristãos bíblicos, na nossa mentalidade não há trabalho secular. Eu sei, irmãos, eu bato muito nesta tecla, não é? Parece o samba numa nota só, não é? Porquê, irmãos? Porque o mundo pressiona-nos constantemente. O mundo quer colocar a nossa fé numa gaveta. Quer colocar dentro de um espaçozinho muito pequenino da vida e diz, isto é a vida. Depois tem ali a sua fé, isso é uma coisa subjetiva, que é só para aqueles pequenos momentos em que você vai praticar algum ato de culto. Não é assim para nós. A minha fé não serve só para domingo de manhã, senão ela não tem muita validade. A minha fé é aplicada a tudo aquilo que eu faço na vida. Ela me dá sentido, razão, propósito. Não há trabalho secular, irmãos. Todo o trabalho é feito para Deus. O que você está a fazer, você pode fazê-lo com essa consciência. Você vai pintar uma casa? Pinta a casa para Jesus. Vai limpar a casa? Eu vou limpar a casa, ok. Então, eu vou limpar a casa porque Jesus vai chegar logo a seguir para vir me visitar. Está fazendo uma refeição? Faça para o Senhor. Vai consertar o carro? O carro é de Cristo. Vai administrar uma empresa? Vai tratar de um doente? Vai advogar uma causa? Tudo o que nós fizermos, Paulo deixa claro aqui, tudo quanto fizerdes. O mundo e a nossa mentalidade humana coloca profissões em posições mais altas e mais baixas. Irmãos, é uma tolice, nós precisamos de todas as pessoas em todos os lugares. É tão interessante que às vezes acontecem coisas que ajudam-nos a perceber o quanto nós precisamos de algumas profissões, não é? Os irmãos perceberam como a pandemia nos fez notar algumas profissões que eram tão importantes.
De repente nós passamos a achar que era muito valioso os indivíduos que andam a conduzir os caminhões que trazem as cargas para os supermercados, porque a gente não queria ficar sem abastecimento. Nós podemos ficar fechados em casa na pandemia, mas eu espero que eles estejam a trabalhar. Porque eu quero, depois, quando eu for ao supermercado, encontrar o que eu vou comprar. Mas quem é que valoriza muito o caminhoneiro? É um trabalho muito valioso. Ah, mas é. Os repositores no supermercado, quem é que valoriza o trabalho que eles fazem? Ah, mas são precisos. Eu acho tão interessante, irmãos, porque alguns meses antes da pandemia, as manchetes dos jornais parece que estavam-se a especializar em falar mal dos médicos. Não sei se os irmãos prestaram atenção. Eu prestei atenção porque, como sou médico, olhava para isto, não é? Fulano tal errou, fez uma falha naquela cirurgia, não sei o quê, era um processo... Aí veio a pandemia. Aí, passado um mês, estavam as pessoas nas varandas das casas a bater palmas para os médicos. E eu vim para a varanda da minha casa e disse, ok, agora de repente nós já somos necessários. Irmãos, não há trabalho aos olhos do Senhor que seja muito importante ou pouco importante. Os trabalhos todos são necessários, nós precisamos. Desde o indivíduo que está lá no campo, com a enxada na mão, até aquele que faz o transporte, até aquele que embala, até aquele que vende, até aquele... Todas as atividades são válidas. Nós queremos chegar a lugares que estão limpos. Alguém tem que fazer a limpeza. E Paulo deixa claro aqui, tudo quanto fizerdes, façam de coração, como ao Senhor. Eu não trabalho para o salário. É verdade que eu preciso do salário, mas eu trabalho para o Senhor. O meu galardão maior vem dele. Um monge que ficou conhecido na história como irmão Lawrence, ele escreveu muitas coisas interessantes a respeito do trabalho, e ele disse o seguinte: a nossa santificação não depende de mudar o nosso trabalho. E algumas pessoas pensam, mas se eu pudesse me dedicar inteiramente à obra de Deus na igreja, aí eu ia viver uma vida santa. O irmão Lawrence dizia, a nossa santificação não depende de mudar o nosso trabalho, mas fazer em nome de Deus o que normalmente fazemos por nós mesmos. Irmãos, Jesus gastou 3 anos em ministério público e 30 numa vida que nós diríamos secular. Ele gastou pelo menos 2 décadas da sua vida como carpinteiro. Esta é uma lição para nós. Mas note que o texto não termina só nos escravos. E aqui está a grande novidade para aquela época. Os senhores de escravos no tempo de Paulo não tinham qualquer preocupação. O escravo era como um animal, era como uma galinha na capoeira, era como um vaso na estante. Ele podia fazer o que quisesse. Se ele matasse um escravo, ninguém tinha nada a ver com isso. Era propriedade dele. Ele comprou. Se eu comprei, eu posso fazer o que eu quero. Você não tem nada a ver com isso. É a minha propriedade. Mas vejam aquilo que ele diz aos senhores. Ele diz, e vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos escravos, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Isto é um novo paradigma, irmãos. O próprio Senhor devia lembrar que há um maior do que ele. Ou seja, Paulo não advoga ou ele não propõe uma revolução ou uma revolta trabalhista, não. E algumas pessoas se indignam contra esta passagem porque acham que Paulo devia ter aqui falado contra a escravatura e combatido a instituição. Irmãos, era uma instituição universal, estava espalhada ao longo de séculos. Não, Paulo não advoga uma revolta. O que ele propõe é uma mudança radical no coração das pessoas. Tinha havido muitas revoltas de escravos nesta época. Algumas décadas anteriores, houve uma que ficou muito famosa, deu origem a muitos filmes. Espartacus. Era um gladiador e ele, numa escola de gladiadores, juntou outros com ele e eles, enfim, mataram todos os senhores romanos que ali estavam e saíram espalhando o terror pela região de Roma onde estavam. Juntaram milhares e milhares de escravos de todo o lado. Como é que terminou? Com centenas de escravos crucificados ao longo do caminho, da Via Ápia, para que as pessoas pudessem saber o que acontecia para quem se levantava contra Roma. Não, Paulo não advogou uma revolução, irmãos. O que ele falou foi sobre uma mudança de mentalidade que ia ajudar os dois lados. O trabalhador ia trabalhar de coração, ia se envolver o melhor possível no seu trabalho, porque ele estava a trabalhar para Deus. E o Senhor ia reconhecer o trabalho do seu trabalhador, tratando-o com justiça. Todos os dois ganhavam, irmãos.
Ganhava o trabalhador porque ia passar a ser tratado de uma outra maneira pelo seu senhor. Ganhava o senhor porque ia ter um trabalhador a fazer o trabalho de outra maneira, mais bem feito. Toda a gente ganhava. E ele disse duas coisas para os senhores. Tratem os vossos escravos de forma justa, o merecido. Isto implicava em muitas coisas, irmãos. Mais uma vez, o escravo não recebia salário, mas, por exemplo, a quantidade de trabalho. O que o Paulo está a dizer aqui aos senhores é, não deve ser exagerado. Há uma quantidade de trabalho justa, uma quantidade de horas justas, um esforço dentro daquilo que é o possível, dentro das capacidades do escravo. Tempo suficiente para repouso, alimentação, condições. Tudo isso faz parte daquilo que é tratar o seu escravo com justiça e com equidade. Ou seja, todos deviam ser tratados da mesma maneira. Não eram uns que eram tratados muito bem e os outros eram tratados muito mal, mas todos deviam ser tratados do mesmo modo. É isso que Paulo está a dizer aos senhores. Tratem os vossos servos com respeito. Reconheçam o trabalho que eles fazem. Coloquem-os, não é? Deem a eles condições para que eles possam fazer o trabalho da melhor maneira. Os vossos servos todos da mesma maneira, com o mesmo valor. Irmãos, isto é uma mudança de coração. E com esta mudança de coração, o trabalho passaria a ser completamente diferente. E Paulo dá o motivo. E ele diz, lembrem-se de uma coisa. Vocês são senhores, mas há um que está acima de vocês. Há um que está acima de vocês. É uma questão de mentalidade, irmãos. No texto do Evangelho nós encontramos, por exemplo, a diferença de mentalidades. Há um centurião que era centurião, e o centurião tinha uma posição muito importante no exército romano. Mas quando o Senhor Jesus falou com este centurião respondeu a Jesus, ele disse, eu também sou centurião. Eu tenho autoridade sobre muitos homens, mas tem gente que está acima de mim. O contraste é o servo incompassivo. Lembram-se dele? Ele foi perdoado pelo rei, mas quando saiu encontrou um que era mais baixo do que ele e começou a pisar. Esqueceu que tinha alguém acima. Basicamente, irmãos, o que Paulo está a dizer aos senhores desta altura é assim. Vocês até podem dizer, aqui mando eu, mas em mim manda o Senhor. E esta é que era a verdadeira mentalidade de um senhor que era cristão. Ele devia entender que havia alguém que estava acima, a quem ele também teria que prestar contas. Prática e praticável. Nada de mistério nesta palavra. Não há aqui nenhuma profundidade filosófica difícil de nós entendermos. O que está sendo dito para nós, cada um de nós, nas nossas atividades, no nosso trabalho, na nossa profissão, naquilo que nós fazemos no dia a dia é, faça de todo o coração. Coloque todas as suas forças e as suas capacidades. Não seja conhecido por um trabalhador que faz as coisas desleixadamente. Faça as coisas para o Senhor. Você trabalha para Jesus em última instância. E se você fizer desta maneira, o Senhor vai recompensá-lo, mesmo que humanamente você não encontre o respeito ou a recompensa por parte dos homens. No serviço daquele que é o nosso Rei, nós trabalhamos com alegria. Há um famoso cartaz que muita gente gosta até de usar, não é? É um gato extremamente... O gato não tem trabalho nenhum, mas pronto, é um gato muito preguiçoso chamado Garfield. E ele diz assim, eu odeio segundas-feiras, porque segunda-feira é dia que ele tem que ir trabalhar. Irmãos, crente não anda com camisa do Garfield por aí, não. Porque a segunda-feira não pode ser um dia que odiamos. É um dia em que nós vamos trabalhar para o Senhor. E no serviço do meu Rei, eu sou feliz. Vamos cantar, irmãos. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, pois a paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei.
Amém. No início desta nova semana de trabalho que temos pela frente, que este possa ser o nosso mote. Eu trabalho para o Rei e no serviço do meu Rei eu sou feliz. Obrigado pela sua presença. Nós vamos terminar com oração. O irmão vai ficar sentado à espera do pós-lúdio e quando terminar vai sair só quando tiver orientação da nossa equipa de recepção, para nós evitarmos aglomerações à porta, não é? Vamos respeitando os distanciamentos para continuar a funcionar da melhor maneira possível. E que o Senhor continue a abençoar a sua semana. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, prática e praticável. Obrigado, Senhor, porque ela não é mistério. Ela nos diz especificamente e claramente o que tu esperas de nós. E obrigado, Senhor, porque tu nos dás uma motivação para isto. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que trabalhas constantemente por nós. Obrigado porque Jesus foi o exemplo perfeito e máximo de alguém que vive aqui para trabalhar de forma honesta, para sustentar a sua casa. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que nós não trabalhamos para homens, mas tu és o Senhor acima de todas as coisas e tu és Deus justo, que reconheces e respeitas e recompensas. Nós te agradecemos por isso e te louvamos. Dá-nos, Senhor, esta motivação, que nós possamos trabalhar e ser conhecidos por alguém que se aplica de coração e que aquilo que fazemos sirva para a tua glória. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a